E seguimos com a mesa redonda com o tema agora sustentabilidade e competitividade internacional da indústria brasileira. Anita Kohn é doutora em economia pela FEA-USP. Ela possui mestrado, pós-doutorado pela Universidade de Illinois. É professora titular da PUC São Paulo, coordenadora do grupo de pesquisas em economia industrial, trabalho e tecnologia da PUC São Paulo. Foi chefe do Departamento Econômico da Fundação SEAD e professora da Escola de Administração de Empresas da FGV. Anita é autora do livro Economia Industrial, obra que foi vencedora do primeiro Prêmio Brasil de Economia em 2018. É autora também dos livros Economia de Serviços e Evolução Tecnológica Digital, Impactos Econômicos, entre outras obras. Mário Hirose é economista com pós-graduação na PUC São Paulo e no Instituto Internacional de Gestão de Genebra, na Suíça. Atualmente, ele é diretor titular adjunto do Departamento de Desenvolvimento Sustentável da Fiesp e da Ciesp. Ele é mentor de negócio na Brasilab. Membro na Comissão Permanente do Meio Ambiente OAB São Paulo, foi CEO de empresa multinacional finlandesa na Europa e CEO e diretor de empresas multinacionais americanas aqui no Brasil. Ele possui experiência internacional em mais de 60 países na Europa, nos Estados Unidos, América Latina, Ásia e África. Mário já ministrou cursos e exerceu o cargo de diretor e membro de diversos órgãos e diversas instituições. Foi membro da Associação Brasileira de Normas Técnicas, no Comitê Brasileiro de Gestão Ambiental e coordenou normas da ISO 14000. Representou o Brasil em fóruns internacionais. A mediação dessa nossa apresentação será do economista e conselheiro do Corecon São Paulo, Marcel Solimeu. Um bom debate a todos. Boa tarde a todos. É uma honra, é um prazer participar desse Congresso Paulista de Economia, especialmente contando com dois expositores extremamente preparados para abordar um dos temas mais importantes para o futuro do Brasil. Como os conferencistas são eles, não vou falar mais e vou passar de imediato a palavra para a doutora Anita. Boa tarde, obrigada, professor Solimeu. Agradeço o convite para falar aqui de um assunto que está na cabeça de todo mundo, como restaurar a competitividade internacional do Brasil, particularmente nessa conjuntura que nós estamos passando, depois da Covid, depois e principalmente depois da guerra Ucrânia-Rússia. Mas o meu foco aqui é tentar pensar que tipo de bloqueios estruturais estão dificultando a competitividade industrial do Brasil e do Estado de São Paulo, porque o Estado de São Paulo tem a maior participação na produção industrial, e no contexto mundial nós estamos deixando muito a desejar, e já é hora, nesse momento, de planejar, né? Não deixar para o próximo governo, mas planejar uma reestruturação dos determinantes, né, que bloqueiam essa competitividade do Brasil. No meu entender, uma das formas do Brasil restaurar sua produtividade ou restaurar principalmente empregos é a sua inserção na cadeia mundial de valor. E, para isso, a competitividade do Brasil tem um papel muito importante, não só a fomentar as indústrias, mas também na reestruturação dos demais indicadores brasileiros, já não digo nem os indicadores macroeconômicos, mas os indicadores microeconômicos. Bom,
para tentar pensar esses determinantes da baixa lucratividade e da baixa competitividade, né, da indústria do Brasil. Eu pesquisei alguns indicadores de competitividade internacional que são elaborados por órgãos internacionais bem reputados, né? Então, desses órgãos, eu relacionei principalmente dois, que são os mais conhecidos e os mais reputados. Um deles são os indicadores do Fórum Econômico Mundial, em que 141 países participam todos os anos, já há algum tempo, e que elaboram 12 indicadores de competitividade. Essa escolha, essa seleção de indicadores é uma pesquisa à parte, começou lá em 2011, mais ou menos, e que determinou essa escolha, esses fatores relacionados em 3 blocos básicos. Esse é um critério do Fórum Econômico Mundial, a escolha desses fatores determinantes e a escolha dos blocos principais. Depois que nós formos examinar outro indicador, nós vamos ver que a seleção de determinantes é um pouco diferente. Mas, de acordo com esses indicadores, que são chamados Global Competitiveness Reports, GCR, requisitos básicos para a competitividade são o que nós sabemos e que nós estamos trabalhando em cima: saúde, educação, o ambiente macroeconômico, a infraestrutura e a existência de instituições de regulação jurídicas e outras que funcionem plenamente. Outro bloco são de potenciadores de eficiência: o tamanho do mercado, prontidão tecnológica, desenvolvimento do mercado financeiro, eficiência do mercado de trabalho, eficiência do mercado de bens, educação técnica e superior. E tem ainda o bloco da inovação. Vamos direto a alguns resultados que eu pensei. Evidentemente que nós temos pouco tempo, então aqui eu estou mostrando apenas alguns indicadores mais agregados, né? O que nós estamos mostrando aqui? A competitividade através desse indicador da UF é medida de acordo com a soma e agregação ponderada desses indicadores, mas relacionando a ordem de lugar. Primeiro lugar, segundo lugar. Então, como se lê esses indicadores? Quanto maior o indicador, pior é a competitividade. Precisa ter isso na cabeça para entender essa tabelinha aqui. Quanto menor o indicador, melhor a competitividade. Então, eu fiz uma comparação entre os anos de 2013 e 2019, porque 2019 é a última publicação, elaboração desses indicadores. Então, no item sofisticação e inovação, nós verificamos que a inovação em 2013, que é essa faixa mais escura, estava num nível pior do que em 2019. Então, nós vamos comparar mais tarde no outro indicador o que aconteceu depois da Covid, né? Nós estávamos aqui melhorando. E a sofisticação dos negócios, ao contrário.
de 2013 a 2019 veio piorando, porque já a economia brasileira já veio sentindo uma queda, né? Desde principalmente 2014 e 2015. Com relação aos requisitos básicos, como eu falei anteriormente, saúde e educação primária, que são os primeiros indicadores relacionados aos requisitos da população para assumir o lugar na competitividade, nós verificamos que, em 2013, nós estávamos pior. Então, o índice de saúde e educação melhorou. Mas o curioso, o que não deu para eu colocar aqui, mas é que, desagregando saúde e educação, o item gastos em educação aparece numa ordem mundial muito alta, gastos em educação, na ordem mundial muito alta, cerca de 8º, 10º lugar. O que significa? Uma coisa são os gastos, outra coisa os impactos desses gastos verdadeiramente na saúde e educação. Então, aqui já tem uma primeira indicação de que dentro do nível de educação, além dos gastos, os gastos não são o requisito maior, mas sim a sua aplicação. O ambiente econômico piorou, né? Claro, 75 para 115, pelo fato da economia já desde 2014, tem decrescido. Mesma coisa com a infraestrutura e o funcionamento das instituições. Particularmente nesse nível de instituições, é o funcionamento das leis e que regem, vamos dizer, o comércio internacional, que regem funcionamento de empresas, exportações e importações. E no potenciadores de eficiência, nós temos também uma piora em quase todos os indicadores, em todos, com exceção do tamanho do mercado, que permaneceu quase a mesma coisa. Mas eu vou partir para os outros indicadores que são calculados pela Business School de Lausanne, na Suíça. Eles têm um centro de pesquisa sobre competitividade, que também elabora um índice de competitividade mundial com 60. Alô, professora, travou. Mário, vamos começar, por favor, enquanto a professora resolve o problema? Ok. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite para participar deste importante evento do Corecon, do Conselho, e agradecer particularmente os organizadores deste congresso tão importante, o professor Valdir Pereira Gomes, o professor Pedro Afonso Gomes, a professora Anita, que está aqui conosco,
e o professor Marcelo, pode ser assim? O professor Marcelo está coordenando o tema. Eu coloquei como principal janela de oportunidade para o futuro o tema da sustentabilidade para o Brasil neste novo ciclo de desenvolvimento industrial. E esse novo ciclo de desenvolvimento industrial, ela tem que colocar a sustentabilidade, o ESG, Environment, Social and Governance, ou seja, meio ambiente, as questões sociais e a governança, como o pilar estratégico de qualquer atividade futura para essa nova geração, principalmente a geração milênio e a geração que são os consumidores atuais. Quem vai decidir na prateleira, quem vai decidir as futuras compras, quem está decidindo é este novo consumidor que está tremendamente preocupado com as questões ambientais, as questões sociais e principalmente a questão de governança. Governança, a reputação da empresa, da indústria seria, em qualquer setor, serviço, fundamental. Nesse novo ciclo de desenvolvimento, se ela não for, ela tem que ser socialmente inclusiva, né? Ambientalmente sustentável, e temos que traçar metas ambiciosas para a saúde, principalmente educação, pesquisa e desenvolvimento. De que maneira? Através da descarbonização e através de reformas que precisam ser feitas para termos ganhos, quick wins que nós podemos ter nos próximos anos. Nós temos nessa comemoração de 200 anos da nossa independência, nós tivemos nos últimos 120 anos, 80 anos de crescimento e 40 anos de décadas perdidas. E essa década perdida, ela vem principalmente com o problema estrutural educacional. Eu me lembro que eu participei dos anos 70, sou antigo, na feira de Tsukuba, em Osaka, e pela Anfávia, na indústria automobilística, nós levamos o Monza, movida a álcool. Por que eu estou dizendo isso? Aquilo era uma missão. O Proálcool surgiu por causa da crise do petróleo. E aí nós tínhamos, desde então, o programa voltado para a produção do álcool. E essa será a janela de oportunidade. Próximo, por favor. Próximo slide. A janela de oportunidade, ela surge através dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O Brasil é signatário desde 2015, e temos metas voluntárias que nós gostaríamos de atingir, tanto pelo lado operacional, pela governança e pelo lado social. Essa construção dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é que vai nos escalonar para a próxima geração que está aí, 2030 está aí, e o Net Zero 2050, e as políticas europeias, como o Green Deal, o CBAM, que são as cobranças da taxa de carbono na fronteira, para criar um bloqueio, vamos dizer assim, um mercado cativo contra as questões ambientais. Nós sabemos que o Green Deal, ela vem desta onda do Partido Verde Europeu para a gente
posso continuar, né? Tenho 10 minutos, né? Ah, então tá bom. E o drive vai ser o carbono, a biomassa, o hidrogênio verde e, principalmente, o etanol. Nas palestras anteriores, vocês viram que São Paulo, ou o Brasil, tem a matriz energética mais limpa do mundo. E quando eu falo que essa janela de oportunidade, ela está aqui neste momento, é porque o Brasil é um dos poucos países do mundo que pode descarbonizar a nossa economia o mais rápido possível. E o nosso estoque da Amazônia, da floresta, a biotecnologia e também a bioeconomia e a biodiversidade. Nós temos mais de 17% da biodiversidade a nível mundial dentro da Amazônia. Todas essas indústrias do futuro, elas vão estar descarbonizando. Próximo, por favor. E com isso, eu faço um quadro comparativo Brasil e México, né, com as fontes oficiais. Nós percebemos que nós temos um PIB muito similar, população, somos o dobro, mas o PIB per capita mexicano de 18 mil, 19 mil dólares, e o Brasil, 12 mil. Só que o PIB industrial brasileiro, ele é apenas, a indústria de transformação, é 5 mil dólares, enquanto o PIB industrial suíço, da Alemanha, da Finlândia, dos países da Coreia, chega a ser 50 mil dólares o PIB per capita industrial. Então, esta participação industrial futura é fundamental para nós termos este crescimento econômico, para termos as questões sociais e principalmente educação. E vocês vejam, o custo Brasil, aqui nesse gráfico, está em 33,4%, enquanto a carga tributária, lá no México, é 14,3%. Mas se nós somarmos a burocracia, as empresas multinacionais, grandes empresas, reclamam muito o comparativo com o Brasil, porque enquanto uma empresa lá fora, que fatura milhões, tem um gasto com 3, 4 pessoas para cuidar da parte tributária, faturamento e assim por diante, o Brasil, dado a nossa burocracia, ela despende 2.355 horas ano para cuidar desta burocracia. Próximo, por favor. Aqui eu coloco os números da balança comercial brasileira. Este ano, nós vamos ter um superávit de 100 bilhões de dólares. Eu me lembro muito bem, nos anos 70, que a nossa grande meta era ter um superávit, né? E hoje nós estamos financiando todo esse investimento através, principalmente, do agrobusiness. E isso é uma grande solução, temos grandes reservas, mas tudo isso ela tem que estar voltada para essa nova economia, com um novo ciclo de desenvolvimento, cujo drive vai ser o hidrogênio verde, o hidrogênio azul, o hidrogênio marrom. O hidrogênio onde nós temos já 10% da nossa matriz energética em eólica, que representa uma Itaipu. Então, este é o novo emprego, é o novo ciclo de desenvolvimento da economia verde e o emprego verde. Próximo, por favor. E as exportações e importações, nós temos os números aí, do primeiro semestre de cada ano, próximo, da balança comercial que eu citei, e esse é o déficit comercial de produtos manufaturados. Então, o Brasil, este gráfico desde 2011, mostra a nossa perda de competitividade
da indústria de produtos manufaturados. E o caminho, essa década perdida de 40 anos, principalmente devido à falta de políticas públicas, principalmente na área educacional e o direcionamento para a geração de emprego. Eu agradeço ao professor Mário e pergunto para a doutora Anita se ela está em condições de terminar sua exposição. Eu peço um monte de desculpas, mas são coisas do Brasil. Acabou a luz, desligou tudo, porque eles estão trabalhando na rua e desligaram a luz. Mas já voltou, tudo bem. Então, eu vou tentar retomar aqui. E quanto tempo eu tenho, senhor Selimel? 2 minutos só? Então, esses outros indicadores, vou compartilhar. Pronto. Então, eu vou tentar, no pouco tempo que me falta, falar o que eu tenho que falar. Esse gráfico bate com o gráfico que o Mário estava apresentando, porque apresenta os indicadores globais de competitividade de 16 vai até 22. Como eu falei para vocês, são 63 países, e o indicador de 61 significa que o Brasil está lá quase no final, um dos piores de competitividade. Mas de 216 estava melhor, né? E 17 a gente já verificou uma queda considerável, uma melhora de 18, 19, mas a partir da Covid, realmente os indicadores voltaram a piorar. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: no decorrer dos anos, esses indicadores estão quase no mesmo nível, sempre no nível inferior. Olha, entre 63 países, 52 é muito ruim, 57. O melhor bloco de indicadores é o de prontidão. O que significa prontidão? O preparo dos empresários para reagir às políticas e para reagir às crises internacionais e às crises do Brasil. Mas o que eu quero mostrar é que quase não houve melhora. Na situação que nós estamos, principalmente depois da guerra Rússia e Ucrânia, o cenário mundial, a geopolítica mundial está mudando, e principalmente novas oportunidades, né? O mundo se dividiu em 2 blocos antagônicos, mas, ao mesmo tempo, aumenta a possibilidade do Brasil se entrosar num desses blocos, ou em ambos blocos, mas entrando nos espaços que foram deixados vazios. Mas, para isso, é preciso criar essas condições de infraestrutura para aumentar a competitividade. Eu quero mostrar um outro gráfico, umas tabelas sobre indicadores de conhecimento, que são alguns dos fatores relacionados. E, principalmente, esse fator, eu vou correr um pouquinho por causa do tempo, de concentração científica, em que são determinantes o gasto total em pesquisa e desenvolvimento, em pessoal alocado em pesquisa e desenvolvimento, e mulheres pesquisadoras no mundo ocupam um papel mais relevante do que aqui. Também esse é um indicador determinante. A produtividade em publicações
tanto dos departamentos de pesquisa e desenvolvimento, mas também dos órgãos acadêmicos, instituições de pesquisa e acadêmicas, é um fator determinante. Mesmo o emprego científico-tecnológico e a regulação em patentes e alta tecnologia. Principalmente, a regulação é que está... olha a estrutura regulatória aqui. A regulação é que está muito aquém das necessidades. A regulação sobre empresas iniciantes, elaboração e cumprimento de contratos, leis de importação, desenvolvimento e aplicação de tecnologia, legislação de pesquisa científica, direitos de propriedade intelectual. Sem falar em capital, né, que o sistema financeiro também não está preparado. É muito difícil falar nesse momento, porque tanto o sistema financeiro, quanto a estrutura regulatória, quanto a estrutura tecnológica, está tudo em compasso de espera, está tudo parado. Então, eu só falar dos determinantes a serem estimulados são subsídio para a retomada, né, da competitividade, mas não significa que necessariamente isso vai ser a curto prazo ou mesmo a longo prazo, a médio ou longo prazo. Então, mas para terminar minha pesquisa, tem muitas outras coisas que eu poderia dizer, mas eu tenho pouco tempo, porque eu perdi com essa luz aí. O que eu quero dizer é que alguns indicadores que eu relacionei, tem muitos outros que têm muitas subdivisões, são essenciais para a retomada da competitividade e são mais factíveis a médio e curto prazo. Então, essa pesquisa pode servir de subsídio como uma agenda prioritária para o futuro. Espero que no futuro não longínquo. Meu tempo terminou? Uma vez mais, desculpa. Eu agradeço aos dois expositores, lamento que o tempo tenha sido muito curto, mas eu acho que nós podemos ter grandes esperanças, porque temos muitas condições favoráveis para o desenvolvimento, é só nós não perdermos mais oportunidades. Eu pergunto se teria alguma pergunta aos professores, mas eu vou me permitir fazer uma pergunta que pode ser para os dois. A energia limpa vai ser um grande diferencial daqui para frente. Será que não é mais vantagem nós incorporarmos essa energia na nossa indústria do que exportar energia e, com isso, exportarmos produtos acabados? Bom, eu vou responder. A energia limpa é essencial para o aumento da competitividade, porque lá fora os países estão partindo todos para a energia limpa e muitos contratos de financiamento ou de compra e venda, né, de produtos no mercado externo depende da produção com energia limpa. Agora, isso não exclui que a gente também dedique algum esforço, vamos dizer, para a exportação da energia não limpa. Você quer complementar, Mário? Gostaria, sim. Excelente pergunta, professor Marcelo, porque o grande desafio brasileiro sempre foi a indústria de transformação e, basicamente, nós temos que voltar toda essa indústria para a produção sustentável, primeiro dentro de casa, utilizando
nossa matriz energética hidráulica, biomassa, o etanol, principalmente, e também agregar a mudança da tecnologia industrial para mudança de máquinas e equipamentos, para conversão de equipamentos. Um tema que nós precisamos muito dessa política pública, gosto muito da economista a Mariana, italiana, quando ela coloca a Mazzucato, o Brasil precisa de missão, e ela explica no livro dela a missão Apolo. O que nós temos que ter, como é que foi a sociedade, o país, todos estávamos engajados numa missão. O que nós precisamos agora, nesta nova fase, é a missão da descarbonização através do hidrogênio verde, cuja matriz ela vem toda. Nós já começamos este campeonato ganhando, nós já estamos ganhando em 70% da nossa matriz, que já é limpa. E se os mercados fecharem para descarbonização, criando barreiras, nós somos os primeiros que podem estar em primeiro lugar para poder exportar produtos industrializados. Isso serve para a agroindústria, para o café, para a agropecuária, para a carne, mas também os produtos industriais na área da mecânica, mas principalmente de tecnologia. Nós fomos criados a missão Embraer, missão a WEG, missão a IOSP, missão empresas brasileiras que se transformaram através da tecnologia IPID e baseado em novas tecnologias, principalmente investimento em P&D e educação. Muito obrigado. Temos uma pergunta aqui, se a guerra da Ucrânia favorece a nossa inserção nas cadeias internacionais? Sem sombra de dúvida. Só para nós entendermos, em 2030, o investimento em óleo e petróleo ela vai ser inferior aos investimentos na área de novas tecnologias, do hidrogênio verde, que eu comentei. Já está ocorrendo uma substituição de investimentos devido a esta guerra. Se não tivesse ocorrido isso, a Europa não estariam voltadas. A Europa agora, a Alemanha vai começar a fazer leilões de energia futura para a indústria do hidrogênio. E tudo isso não ocorreria se não houvesse essa questão, infelizmente, desse desastre, desta guerra sem sentido, né? E nós podemos, infelizmente ou felizmente, nos beneficiarmos porque estamos distantes, nós somos os maiores produtores de petróleo, estamos em 8º lugar do pré-sal, e nós temos que trazer o gás do pré-sal para dentro, para a indústria, né? E exportarmos produtos industrializados baseados neste gás. Então, sem sombra de dúvida, além das questões alimentares, o Brasil são dois momentos de transformação. Ela pode alimentar e alimenta o mundo em termos de produção e, ao mesmo tempo, futuramente, no curto espaço de tempo, eu digo de quick wins, né? Emissões de green bond, mercado de carbono, tudo isso está surgindo com maior velocidade devido a esta guerra. Obrigado. Complementar. Então, a professora Anita quer complementar
É muito bom. Veja o potencial que nós temos, como o Mário bem mostrou, né? Mas entrar no mercado internacional agora depende desses indicadores, né? De você montar principalmente uma infraestrutura física, infraestrutura regulatória e a vontade política, né? Porque nós estamos estagnados nessa linha de competitividade internacional há muito tempo. E, como eu falei antigamente, o cenário geopolítico agora está mudando, nós estamos numa fase de transformação mundial, mas de transformação interna também muito grande. Então, é aproveitar esse cenário de modo favorável, senão nós continuamos estagnados. Nós temos um potencial enorme, né, Mário? Mas isso exige ação política. Eu complementaria duas coisinhas. Reforma tributária já. Tem um documento do professor André Lara Rezende, do Policy Paper, uma proposta importantíssimo com relação à política monetária e política fiscal, e aprender com, por exemplo, Banco do Japão, né? Vocês sabem, o Japão tem esse desenvolvimento todo, com altas taxas de poupança, mas, ao mesmo tempo, a política monetária é um lugar onde todos querem estudar por que o Japão consegue manter esta política. É um grande desafio, mas seria muito interessante ver essa proposta do professor André Lara Rezende sobre política ortodoxa monetária versus política fiscal, que as duas coisas andam junto, exatamente como a professora Anita comentou. Professora, agora uma pergunta aqui bastante complexa para responder tão rapidamente. Nós devemos começar o investimento em educação na base e colher os resultados no futuro, ou como fazer para acelerar o processo? Claro que tem investimento pesado tem que começar na base, porque nós não vamos pensar a curto prazo, a longo prazo, né? Mas, como em outros países do mundo, é possível organizar os investimentos de modo que você invista de forma concatenada em todos os níveis. Nós precisamos de pessoal qualificado também. Na área tecnológica, por exemplo, falta mão de obra qualificada para assumir tecnologia, né? Então, investir aqui ou ali é uma questão de organização. Não é suficiente o gasto em educação ter uma competitividade no mundo muito alta, mas sim a forma como são organizados os investimentos, né? As coisas têm que correr paralela, o investimento no curso técnico, SESI, SENAI, e universalizar a educação para as escolas públicas paralelamente, e principalmente na escola média. Bom, eu acho que nós teríamos várias perguntas aqui, mas todas elas demandariam mais do que um minuto. Então, me cumpre agradecer aos dois expositores e a todos os participantes. Eu resumiria que o Brasil precisa de pesquisa, tecnologia e inovação. E, para isso, ele vai precisar de educação, saúde e instituições. Eu acho que, se a gente conseguir avançar nesses campos, nós podemos recuperar, pelo menos em parte, essas décadas perdidas que o professor Mário mencionou. Eu agradeço a todos os participantes e agradeço principalmente a honra do convite e ter participado com a professora Anita e com o professor Mário. Muito obrigado, está encerrada a sessão. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada, Anita, Mário e Marcel.
Obrigada mesmo por todas as reflexões trazidas aqui para a gente.